priorizava o seu relacionamento com Deus. Por isso que todos os dias ele encontrava ali dentro da sua rotina, dentro da sua correria, o tempo para priorizar aquilo que ele estabeleceu, né? O seu compromisso com Deus. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E mesmo com a correria de muitas funções que ele tinha, por ser um homem importante, ele nunca deixou Deus de lado. Ele nunca deixou de fazer com que o relacionamento dele com Deus fosse algo importante, né? Fosse uma prioridade. Por isso essa primeira lição. Porque ele quem se interessava pelas coisas de Deus e buscava viver a santidade todos os dias. E a segunda lição diz que Daniel era temente a Deus e tinha um caráter incontaminável todos os dias. E aqui a pastora falou um pouco, né, sobre a questão de que a fidelidade a Deus fez ali com que inimigos se levantassem ao redor de Daniel, a ponto de criarem uma situação para convencerem ao rei, de criar ali um decreto para que o rei fosse adorado. E ali, quando aqueles homens ali fizeram aquele decreto, induziram ao rei aquilo, eles já fizeram com a intenção de prejudicar Daniel, porque eles sabiam que Daniel adorava apenas ao Deus verdadeiro. E ali aconteceu aquilo, o rei assinou aquele decreto ali, induzido por aqueles homens que estavam pretendendo fazer mal a Daniel. E quando chegou o momento, né, da trombeta tocar ali para que todos se prostrassem para adorar ao rei, o que aconteceu? Daniel não se prostrou, porque Daniel adorava apenas ao Deus verdadeiro. E a gente vê nessa história como Daniel era alguém que não se deixava contaminar, como ele era alguém que não se deixava influenciar pelo que estava à sua volta. O compromisso dele com Deus era um compromisso com Deus, independente do que aconteceria ali ao redor. E a gente precisa aprender essa segunda lição, que nós precisamos ser tementes ao nosso Deus e fazer com que o nosso espírito seja um espírito que não é corrompido por aquilo que nós temos ao nosso redor, né? Mesmo que isso possa trazer perseguições, lutas, dificuldades que muitas vezes nós podemos enfrentar na frente no meio do caminho. E a terceira lição diz assim que Daniel era fiel todos os dias e tinha total confiança na fidelidade de Deus. E essa lição também é muito forte, porque a fidelidade de Daniel fez com que o Senhor calasse fechasse ali até a boca dos leões, protegesse ele ali até numa situação onde muitas pessoas não sobreviveriam. As pessoas eram lançadas ali na cova dos leões para que elas fossem mortas, mas a fidelidade de Deus era tão grande que o Senhor fechou, né, como nós lemos lá no versículo que a pastora trouxe no domingo, o próprio Deus fechou a boca dos leões para que Daniel fosse ali protegido. E a fidelidade de Deus era com Daniel, porque a fidelidade de Daniel era com Deus. E aí, a gente olha essas 3 lições, a gente pensa aqui em toda a história, em tudo que Daniel viveu, e eu queria te fazer uma pergunta. Pode passar. Eu queria que vocês me dissessem o que há em comum nessas 3 lições que nós acabamos de ler. Alguém sabe me dizer? Todos os dias. Todos os dias. O Carlinhos já matou. Hoje a gente vai ter uma lição muito importante. Pode passar para o próximo, por favor? A gente precisa estar atento ao que a palavra do Senhor diz, porque aqui nessas lições a gente percebe que em todas elas há algo em comum. E esse algo em comum é a constância de Daniel. Daniel, quando a gente vê aqui que ele era interessado pelas coisas de Deus, essa lição fala que ele era interessado uma vez na semana? Não. Essa palavra diz que ele era interessado de terça, quinta e domingo quando tinha culto? Não. Essa palavra fala que ele era interessado todos os dias. Essa lição nos ensina que Daniel, ele não era uma pessoa irregular. Ele não era uma pessoa que fazia algo um dia sim e o outro não. Um dia sim, 10 dias não. Não. Ele era uma pessoa que cumpria ali constantemente, regularmente, todos os dias, aquilo que ele se comprometeu. Então ele se comprometeu a orar 3 vezes por dia. E ele não fazia aquilo no dia mais tranquilo. Ele fazia aquilo no dia mais tranquilo e fazia no dia mais corrido.
Ele fazia quando ele estava feliz e fazia também quando ele estava triste, porque Daniel era um homem, né? Um ser humano. Imagina que viver as perseguições, os problemas do dia a dia, também traziam a Daniel dias em que ele não estava feliz. Todo mundo aqui é feliz todos os dias da semana? Não. É normal que a gente tenha um dia ou outro onde o nosso coração esteja entristecido por algo, não é? Com Daniel também acontecia, ele era um homem. Mas a Bíblia não diz que nos dias tristes ele não orava. A Bíblia não diz que nos dias tristes, que nos dias de tristeza, que nos dias de batalha, ele deixava de se interessar pelo relacionamento dele com Deus. Pelo contrário, a Bíblia coloca ali ênfase. A Bíblia coloca ali bem claro para que a gente entenda que o que Daniel fazia não era uma coisa que ele fazia um dia sim, 10 dias não. Era algo que ele seguia e que ele mantinha todos os dias. E a mesma coisa para as outras decisões. Daniel não era alguém que não se deixava contaminar só quando era favorável. Não, se não ameaçar a minha vida, beleza, eu sou fiel a Deus, eu não vou me contaminar. Ah, mas se alguém me ameaçar e dizer que eu vou ser lançado na cova dos leões, na hora eu vou me corromper. Na hora vale mais a minha vida e daqui eu vou me prostrar, eu vou cumprir o decreto, eu vou fazer o que tenho que fazer. É assim? Não. A história mostra que Daniel ele se fez tão incorruptível. Daniel ele fez um voto ali no seu coração para não se corromper a ponto de que, mesmo que aquilo lhe custasse a vida, ele permaneceria com o seu coração intacto. Mesmo que aquilo ali lhe custasse a vida, ele iria se manter firme no seu compromisso, porque aquele não era um compromisso falho, era um compromisso com Deus, era um compromisso que ele fez todos os dias. E na terceira também, é a mesma coisa. A gente vê que Daniel era fiel todos os dias e tinha total confiança na fidelidade de Deus. E a confiança dele na fidelidade de Deus não era nos dias de sol e nos dias de chuva, não. Ele não confiava, ele se entristecia, ele reclamava com Deus, ele lançava em Deus toda a culpa dos problemas da vida dele. Era assim? Não. A gente vê que Daniel, ele confiava totalmente na fidelidade de Deus. Ele entendia que não importava a situação, que não importava a estação. Em todos os momentos ele podia confiar totalmente na fidelidade do Senhor. E isso começava porque o que ele tinha com Deus não era uma relação de favor. Olha, Senhor, eu vou te buscar se o Senhor me der isso. Não, era uma relação de aliança. Então essa relação de aliança, ela se mantinha porque Daniel fazia a parte dele e confiava totalmente que o Senhor faria dele. E isso acontecia todos os dias. A gente precisa aprender com a história de Daniel, que a mensagem que o Senhor quer nos dar é que a gente precisa aprender a colocar o Senhor no centro da nossa vida, como a prioridade, né, da nossa maneira de viver, e fazer isso não 3 vezes por semana, quando nós deixamos os nossos compromissos e viemos para ouvir a palavra. Nós precisamos fazer isso quando não são dias de cultos também. Nós precisamos fazer isso quando nós não estamos cercados de pessoas da nossa fé também. Porque a verdade é que nós vivemos no mundo e que não existem pessoas 24 horas com os olhos em cima das nossas ações. Existem? Não. Você não anda cuidado com alguém pendurado no seu pescoço, com um olhão lá para vigiar o que está fazendo. É assim? Não. Mas quando nós temos um relacionamento com Deus, quando a gente escolhe que a nossa vida com Deus ela vai ser diária, ela vai ser todos os dias, importa se você está no meio dos irmãos da igreja, se você está no meio da sua turma da escola, para você ser fiel a Deus? Não, porque quando você se compromete a ser fiel a Deus aqui, a sua fidelidade vai te acompanhar também lá, aonde quer que você vá. E a gente precisa entender isso, para caminhar com Deus na nossa vida, sendo algo assim como Daniel fazia, sabe? Com seriedade. É muito forte nós entendemos isso, porque nós estamos aqui no propósito da rotina da fé. E a rotina da fé, ela é muito importante, para que a gente aprenda a colocar em toda a correria da nossa vida, em todas as dificuldades e muitas vezes tribulações que um dia é capaz de ter, a prioridade de cumprir uma rotina de fé. Porque aquilo é o que vai fazer com que a gente esteja cada vez mais próximo de Deus. A rotina da fé é para que a gente se esforce em cumprir,
para que a gente doutrine, sabe? Para que a gente possa ensinar o nosso eu, o nosso corpo, a quem nós servimos, a quem nós pertencemos. Ou você realmente acha que não existiam dias em que talvez Daniel estivesse muito ali atarefado? E que se ele se deixasse levar, uma oração iria passar? Claro que existiam. Dias ali que se ele não tivesse a rotina dele bem estabelecida com Deus, a rotina dele de fé ali pronta, não, o horário de orar é o horário de orar. Se não fosse assim, facilmente essa rotina iria mudar. Facilmente qualquer outra coisa, qualquer outro problema, qualquer grande dificuldade no dia iria roubar dele o momento dele com Deus. E nós precisamos entender isso para fazer também os nossos propósitos com mais interesse, com fidelidade e assumindo de fato o compromisso de fazer da rotina de fé a nossa rotina de vida. Porque não existe cristão sem Cristo. Nós não podemos nos dizer cristãos se a presença do Senhor Jesus Cristo não estiver dentro de nós. E para que a gente carregue a presença de Deus dentro de nós, a gente precisa fazer com que a nossa rotina de fé funcione. Porque é como um relacionamento. Quem aqui é casado? Muitos de vocês são casados. E aí a gente vai contar anos de relacionamento, né? Alguns têm 5, alguns têm 10, alguns têm 20, alguns têm 30, alguns têm 60, como a Vilma, né? Acho que a Vilma é que tem mais anos de casado aqui. E se eu te perguntar como que é o relacionamento com uma outra pessoa, dentro da mesma casa, dividindo a vida, dividindo as lutas, dividindo as glórias, certamente a resposta de vocês é que não é fácil. Porque o relacionamento não é fácil, é fácil? Não. Você vai ter dias de luta, é claro que você vai ter muitos momentos de felicidade, mas conviver com pessoas é difícil. Imagina conviver com uma pessoa muito tempo da sua vida. Então o que faz com que as pessoas se unam num relacionamento? Sobretudo é o amor, não é? Porque se você não ama alguém, por que você vai se submeter a conviver com todos os erros, os defeitos, as falhas, o trabalho que essa pessoa dá? Se não for por amor, vale a pena? Não. E eu não estou dizendo aqui porque eu estou julgando o seu relacionamento, é só porque pessoas são difíceis. Todas as pessoas são difíceis. Nós somos diferentes, cada um tem as suas escolhas, cada um tem a sua forma de pensar. E quando você entra num relacionamento, quando você está ali com aquela pessoa, você tem que amar muito, porque se você não amar, não vai dar certo. Porque quando você conviver com essa pessoa muitas horas, você vai perceber que ela tem defeitos, que ela tem pensamentos diferentes dos seus, que ela vai cometer erros, mesmo que você fale 50 vezes que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama. Eu sou a pessoa que deixa a toalha, viu, gente? Eu não estou julgando, não. Mas como o meu relacionamento, ele é um relacionamento mais duradouro, sabe? Deus me deu um relacionamento assim que eu nasci. Porque eu tenho 27 anos e a minha parceira tem 30. Então, quando eu cheguei, ela não estava lá. Ela é minha irmã, mas ela não é meu marido. Mas a gente vive tanto tempo junto que eu tenho a certeza que eu posso dizer para vocês que relacionamento não é fácil. Eu acho que eu já perdi a conta de quantas vezes na minha cabeça, mentalmente, eu queria, sei lá, só fingir que eu não existia, ou pegar aquela pozinho mágico, né, e falar, tchau, vai dar uma volta, depois você volta. É assim, eu sei que é, porque pessoas são difíceis. Mas quando a gente escolhe caminhar lado a lado de alguém, seja no seu relacionamento amoroso, seja com a sua amizade, seja com o seu irmão, é que no caso da minha irmã, além de irmã, nós somos amigas, mas a gente também caminha junto, de certa forma, né? E caminha junto assim, conhecendo as qualidades, conhecendo os defeitos e se ajustando um ao outro, para que no final o nosso amor vença, porque eu amo a minha irmã, e apesar de querer torrar a cabeça dela alguns dias, é claro que eu quero ela muito mais perto do que longe. E quando a gente pensa em relacionamento, é essa a importância que a gente tem que dar ao nosso relacionamento com Deus. Porque ao contrário do nosso relacionamento com uma pessoa, a gente tem a possibilidade de se relacionar com alguém que é perfeito. Então adivinha quem é o errado na história? Nós. Adivinha quem é que tem muita paciência nessa história? É Deus. Porque muitas vezes nós somos essa parte que comete erros, que tem muitas vezes fraquezas, que tem debilidades, que tem dificuldades.
Um dia lá o vilão quis acabar com tudo, ele só fez assim, ó. E pronto, a terra sumiu. Adivinha quem tem esse poder na vida real? Deus. E ele nunca fez. Ele nunca fez. Sabe por quê? Porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos convida para um relacionamento. O Senhor nos convida todos os dias a desfrutar do prazer que é caminhar lado a lado com Ele. A rotina da nossa fé vai fazer com que a gente viva isso. Com que a gente viva o melhor relacionamento que a gente poderia ter. Porque se você acha que o seu relacionamento com um homem que é falho é bom, imagina o seu relacionamento com o perfeito, como seria. Imagina ter o perfeito te chamando para sentar ao lado dele. Imagina ter aquele que é perfeito te chamando para caminhar ao lado dele todos os dias. O nome disso é graça. O nome disso é favor. Favor de Deus. A graça de Deus que se derrama sobre as nossas vidas e que nos convida, apesar de saber quem nós somos, a estar com Ele. A dizer, não, Senhor, eu estou aqui e com essas dificuldades, com essas fraquezas, com essas limitações de ser humano que eu tenho, eu estou disposto a ter um relacionamento contigo. Eu acredito que Daniel também tinha falhas e defeitos, porque ele não era perfeito, porque ele era um homem e um ser humano. Mas uma coisa Daniel tinha no seu coração: ele tinha a certeza de que ele queria ter um relacionamento com Deus. E o Senhor não o rejeitou, porque ele foi constante na sua decisão. E aí, mesmo com dificuldades, e mesmo nos dias difíceis, ou nos bons dias, um relacionamento com Deus era algo que ele mantinha. E nós precisamos manter. Nós precisamos aprender, através dos propósitos que nós fazemos, através da nossa rotina, seja ela qual for, a priorizar, manter o nosso relacionamento com Deus. Não uma ou duas vezes na semana, não 2 vezes por ano, não somente quando você precisa de algo, mas fazer, sabe, dessa graça algo que você recebeu. Desse privilégio que o Senhor entrega nas suas mãos, algo que você aceita, algo que você decide fazer o mínimo que é a sua parte para poder caminhar e desfrutar. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, é isso que acontece. Nós passamos a desfrutar do melhor que o Senhor tem a nos oferecer. E sabe o que a palavra de Deus diz? Nós vamos aprender aqui, para que a gente consiga, então, diante das dificuldades da nossa vida, diante das limitações muitas vezes que nós como humanos enfrentamos, vamos então aprender com o Senhor. Vamos aprender com aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Porque Ele é poderoso, sabe? E aquilo que Daniel viveu, né? Pode passar. É aquilo que o Senhor espera de nós, né? Daniel, ele era capaz de realizar a sua rotina de fé todos os dias. Ele não fazia isso só quando tudo estava bem ou quando ele precisava de algo. Ele entendeu que o relacionamento dele com Deus iria ser para a vida toda. Assim como você pode fazer essa escolha para caminhar com o Senhor, não importa onde você esteja, não importa qual seja a situação da sua vida, não importa qual problema que você vai ter que enfrentar, se você fizer um compromisso com o Senhor de caminhar com Ele na sua rotina, fazer da sua rotina uma rotina de fé todos os dias, é com o Senhor que nós vamos caminhar. E talvez você vai dizer assim, obreiro, eu estou aqui, mas eu não sei como fazer, eu não sei como seguir, eu preciso aprender. E quem aqui já ouviu falar que quando você anda muito com uma pessoa, você se parece com ela? Às vezes acontece isso até em relacionamento, você já viu? Uma pessoa que faz uma amizade e aí ela começa a falar igual aquele amigo. Aí a pessoa tem um tique, ela fala uma coisa específica, e aí quando você vê, você está repetindo aquilo. Mas é automático, porque você, de tanto conviver com ela, você acaba pegando, às vezes, o jeito de falar, às vezes a mania, às vezes até algum costume. É assim, não é? Quando a gente se relaciona com as pessoas, sejam os nossos amigos, sejam aqueles que são casados, sejam aqueles que são filhos ou pais que convivem na mesma casa, muitas vezes a mãe ela tem um jeito de fazer e o filho aprende aquele jeito de fazer, para ele aquele é o jeito certo. Por quê? Porque foi aquele jeito que ele aprendeu, foi aquele jeito que ele viu a mãe fazendo e é aquele jeito que a pessoa vai repetir para toda a vida. É assim, não é? Então, já que nós estamos aqui hoje para ouvir sobre o nosso relacionamento com Deus, vamos então aprender com Ele.
Porque na nossa falta, o Senhor ele é abundante. Como perfeito que Ele é, não existem limitações que o homem possa ter que o Senhor não é capaz de suprir. Então nós vamos aprender com Ele. Nada melhor do que aprender com o Senhor, que é aquele que tem total capacidade. E é isso que o relacionamento com Ele nos traz, a capacidade de aprender. Porque quanto mais nós andamos com o Senhor, nós podemos ter a chance de ser mais parecidos, mais próximos dEle, mais parecidos com Ele. A palavra diz assim, lá em Salmo, capítulo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu amo essa palavra, né? E talvez você tenha ouvido só uma parte dela, porque é a mais famosa, né? O segundo parágrafo dessa palavra, talvez eu nem precisasse olhar ali para saber de cor. A maioria de vocês talvez já deve saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Desde o início. Porque aqui nós vemos Deus como alguém que também é capaz de sentir emoções. Porque essa palavra aqui está falando do Senhor e não de um homem. E aí diz, porque a sua ira dura só um momento. E aí talvez você vai falar, nossa, obreira, mas Deus é capaz de se irar? Sim. E adivinha qual é o maior motivo da ira de Deus, muitas vezes? O pecado. Porque Deus, Ele não abomina o homem. Deus abomina o pecado. Nós somos feitos para ser nós somos criados para ser aqueles que vão ter relacionamento com Deus. E sabe o que pode impedir o nosso relacionamento? Sabe o que pode estar entre nós e o Senhor? O pecado. E o pecado sim pode despertar a ira de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que essa palavra não para na ira. Essa palavra, ela não limita Deus a um Deus irado. Não. Essa palavra revela para nós a natureza de quem Deus é, apesar do seu momento de ira. Porque essa palavra diz que a ira do Senhor pode durar um momento. E depois ela continua, lá depois da vírgula, dizendo que o quê? Mas o seu favor dura a vida inteira. Isso é importante para que a gente entenda que no relacionamento com Deus é assim. O pecado ele pode criar uma barreira entre nós e Deus. E para que a gente viva livre do pecado, nós precisamos fazer uma escolha de caminhar com Ele. E essa escolha precisa ser feita todos os dias. E pode ser que você já seja convertido aqui há 20, 30 anos. Sabe o que vai acontecer quando você levantar amanhã? Você vai ter que escolher caminhar com Deus. Porque não importa quantos anos você tem de bagagem. Se amanhã você não amanhecer disposto a ter um relacionamento com Deus, o pecado já entrou. E talvez você vai dizer que você não comete pecados físicos, pecados que muitas pessoas cometem. Sabia que a omissão também é pecado? E quando você sabe o que poderia fazer e não faz, você também está em pecado? Por isso que é para toda a igreja se analisar. Você que estava afastado e veio hoje, você que já tem anos de ministério com Deus, não importa. Todos nós precisamos analisar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos analisar a nossa vida e pensar em qual posição nós estamos colocando o Senhor. Porque se não for o primeiro, não serve. Se você está aqui e ouve a palavra há muitos anos e Deus não é o primeiro no seu coração, está errado. Porque nós aprendemos quando nós ouvimos a palavra qual é a ordem da prioridade da vida daquele que busca a Deus. E a prioridade é que o Senhor venha primeiro. E todas as outras coisas na nossa vida vão se encaixar a partir do momento que nós priorizamos o nosso relacionamento com Ele todos os dias. E essa palavra diz que a ira dura só um momento. Justamente por isso, Davi é quem está fazendo essa oração. E é quem é capaz de reconhecer que de fato o Senhor se ira pelo pecado. Porque Davi sofreu na sua própria pele as consequências das suas escolhas erradas, a ponto de perder um filho. Imagina a dor de perder um filho. Para quem é pai, para quem é mãe, isso às vezes, muitas vezes é a última coisa que você quer viver. A dor de perder um filho. Essa foi a consequência. Essa foi a dor que Davi sofreu como consequência do seu pecado. Como
história de Davi não acabou quando ele sofreu ali a colheita das suas ações. Porque assim como nesse versículo, a história dele não teve um ponto final, teve o quê? Uma vírgula. Uma vírgula para que ele mesmo se lembrasse que o favor do Senhor dura uma vida inteira. Aqueles que escolhem caminhar com Deus podem desfrutar do favor e da graça de Deus por uma vida inteira. E todos os dias nós temos essa chance. Quando nós nos levantamos pela manhã e escolhemos que é a Deus que nós vamos servir. Porque quanto mais nós ocupamos a nossa vida com as coisas de Deus, com a rotina daquilo que é de Deus, menos espaço nós deixamos em aberto para que o pecado possa encontrar brechas na nossa vida. Por isso que é importante que a gente coloque pequenos pontos ali de ligação com Deus mesmo no nosso dia. A leitura da palavra, a oração de fé, o momento em que você vai ali concentrar os seus pensamentos para louvar e adorar ao Senhor. Porque se tem uma coisa que não para durante o dia é a nossa mente. Nossa mente não para. Às vezes você está aqui e você está pensando naquele problema que te atormentou o dia todo, naquilo que você deveria fazer e não conseguiu concluir, no problema que você vai ter que resolver amanhã, porque a nossa mente não para. Mas nós precisamos aprender a doutrinar a nossa mente. A hora que você sentar aqui para ouvir a palavra de Deus, você vai estar concentrado em ouvir a palavra de Deus. Porque quem controla isso, quem tem o poder de controlar isso, somos nós. E quando a gente coloca essas pequenas coisas dessa rotina de fé no nosso dia a dia, a gente consegue aprender a se dominar, a se controlar, a controlar a nossa própria carne, já que dentro de nós existem ali dois lobos, né? Que lutam, e carne contra espírito, e espírito contra a carne. E quem vai vencer no final? Quem nós mais alimentamos. É por isso que a rotina da nossa fé é importante. Porque quanto mais nós alimentamos o nosso espírito, mais domínio nós temos sobre a nossa carne. Mais força nós temos contra as ciladas do diabo. Mais fortes nós ficamos para resistir ao pecado. E quanto mais nós escolhemos estar com Deus, mais nós temos a chance de ser parecidos com Ele. Por isso que essa palavra termina dizendo isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é grande em misericórdia. E apesar das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, quando a gente caminha com Deus, a gente pode ter uma certeza: com o Senhor, o fim sempre vai ser o melhor. O fim que nós teremos, seja aqui ou na nossa vida eterna, o fim que o Senhor tem para nós sempre é algo muito melhor. Então a gente não pode se desesperar quando muitas vezes a nossa vida está no olho do furacão, porque às vezes a gente enfrenta problemas que a gente acha que não vamos conseguir resolver, não é assim? Mas quando a gente tem um relacionamento com Deus, isso não é capaz de nos confundir. Isso não é capaz de tirar a certeza do nosso coração de que o Senhor é fiel. E quando nós nos mantemos fiéis a Ele, não importa o que aconteça, o nosso choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. O Senhor nos traz esperança. E eu quero ler uma outra palavra que diz assim, lá em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. É maravilhosa essa palavra, né? E mais uma palavra que nos mostra a natureza de Deus, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus infinito em misericórdia, porque diz que a misericórdia do Senhor não tem fim. E eu deixei gravado aqui a parte principal, para que a gente venha analisar, para que a gente venha guardar mesmo no nosso coração. Porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E isso é muito forte, para que a gente venha se lembrar que a cada vez que nós abrimos os nossos olhos, todos os dias, nós já estamos experimentando da misericórdia do Senhor sendo renovada sobre a nossa vida. Se eu te perguntar aqui, talvez, quem viveu uma grande graça de Deus hoje? Levanta a mão. Muitos vão levantar a mão e outros nem foram capazes de pensar em algo que foi a graça de Deus.
que você está vivo. E sabe qual é o nome disso? Graças a Deus. Sabe por que nós estamos vivos? Porque a misericórdia do Senhor nos deu até o abrir dos olhos hoje. Até o fôlego de vida para viver esse dia cheio que todos nós tivemos hoje. Cada um nas suas funções. E se até o próprio Deus renova as suas misericórdias a cada dia, quem somos nós para não renovarmos a nossa fé todos os dias? O Senhor renova as suas misericórdias para derramar sobre a nossa vida. E nós precisamos renovar a nossa fé todos os dias para caminhar com Ele, para desfrutar das misericórdias do Senhor por completo. Quando nós assumimos essa postura de caminhar com o Senhor todos os dias, não existe espaço na nossa rotina, não existe espaço na nossa vida para que o diabo prevaleça, para que o pecado consuma aquilo que o Senhor planejou para ser santo. O Senhor nos escolheu para andar em santidade. O Senhor nos escolheu para caminhar com Ele todos os dias. Então nós vamos fazer as nossas escolhas aqui hoje. Eu quero finalizar essa palavra passando um vídeo que ele é bem curtinho, ele tem apenas 10 segundos. Mas é só para que a gente possa se lembrar e visualizar, né, aquilo que nós estamos falando aqui a respeito da graça e do compromisso que o Senhor ele já tem conosco todos os dias, para que a gente faça a escolha de andar com Ele. Amém? Nós temos aqui o sol nascendo. E aqui nós temos o sol nascendo também. O mesmo sol nascendo, mas lá em cima está escrito assim, ó. O dia seguinte, depois de você falhar. O dia seguinte, depois de você ter sucesso. E o sol nasce em ambos os dias. Essa é a misericórdia do Senhor se renovando sobre a nossa vida. O Senhor é misericordioso por ser quem Ele é. Não pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas o Senhor nos convida a andar com Ele para que a gente possa desfrutar desse novo amanhecer. Porque as misericórdias do Senhor renovadas na nossa vida nos trazem a esperança de um novo amanhecer. Porque o Senhor não quer que você viva de falha em falha, mas o Senhor quer que você entenda que as misericórdias do Senhor estão aqui e que ela não se renova pelo seu sucesso, ela não se renova pelos seus talentos, ela não se renova pelos seus dons. As misericórdias do Senhor, elas não se renovam pelo que nós podemos oferecer a Ele. Essa é a natureza dele. É quem o Senhor é. Assim como o sol é o sol, e Ele não deixa de estar no céu todos os dias. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Quando nós falhamos ou quando nós temos sucesso. Mas nós precisamos usar então dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus, como de fato um privilégio, como de fato alguém que reconhece a graça, alguém que reconhece esse valor de Deus, para que a gente caminhe todos os dias com o Senhor que escolheu nos dar a vida, que escolheu derramar sobre nós essa misericórdia. O Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. E cada manhã que nós nos levantamos, nós estamos desfrutando automaticamente dessa misericórdia sendo renovada sobre a nossa vida. Então que isso nos fortaleça, para que se tiver algo que você queira pedir para que o Senhor te faça parecido com Ele, que seja na constância. Porque o Senhor é um Deus misericordioso e as misericórdias dele se renovam todos os dias. Então que a gente aprenda a ser constantes na nossa escolha de buscar o Senhor para estar com Ele todos os dias. Amém, pessoal?